Como que está avançando isso, Samuca? A ideia é um empréstimo com alguma opção de compra, é isso? Então, Caramujo, é isso que a gente tá buscando ainda, mas é uma negociação que ela está bem avançada. As conversas são tratadas com muito otimismo pelas partes. O Cruzeiro está confiante aí de que vai conseguir essa vinda do Wesley. O jogador já buscou algumas referências também, né? Sobre a cidade, né, colegas de clube. Acho que ele atuou com o Cássio Fagner no Corinthians. Então o jogador está aguardando, ele se reapresentou lá no Al Nassr, mas o Arthur Jorge entrou no circuito também. O Al Nassr tem diretores portugueses, né? Se não me engano, acho que 1 ou 2 são portugueses. Eles mudaram o técnico agora, mas não vai dificultar numa liberação do jogador. Outros clubes foram procurar o Wesley e aí a resposta foi que a conversa com o Cruzeiro estava para ser finalizada, para ser fechada. Então esses clubes aí ficaram pelo caminho até o momento. Então, se não tiver nada de anormal aí nos próximos dias, é claro que só vai ser jogador do Cruzeiro quando começar a troca de documentação, for autorizado a viajar, mas essa é a expectativa. Eu confesso, não sei ainda, já vi, vai ter opção de compra, vai ter obrigação de compra, não vai ter opção de compra, então isso ainda não consegui confirmar, mas eu acho que independentemente disso, é uma alternativa que o Cruzeiro encontra legal, de um jovem que saiu, foi vendido por uma boa nota pelo Corinthians e tem 21 anos só, né? E esse modelo aí, eu gosto bem, porque se o Cruzeiro fosse lá comprar o Wesley, eu até gostaria, mas é uma aposta total, né? Então, se você traz o atleta por empréstimo, mesmo que se não tiver opção de compra, depois você pode negociar. Aí vai da vontade do jogador também, né? Adaptei muito bem, quero ficar. Tudo pode acontecer, mas ainda não tenho essa informação. Mas eu acho que é uma opção legal que o Cruzeiro encontra aí para reforçar o time. E se a gente fecha a janela aí, tendo Sinisterra e Wesley para a esquerda, Peck e Arroio para a direita, eu acho que em termos de beirada aí, o Cruzeiro tem um salto, Caramujo. Não sei o que o Mike e o Pedro pensam, mas eu acho que dá uma sintonia legal ali nessas beiradas aí do Cruzeiro e jogadores agudos, né? Sim, jogadores que têm essa capacidade. A gente até colocou ali a arte com os números do Wesley na carreira, né? Começa no Corinthians, 84 jogos, 7 gols, 5 assistências. Não são números espetaculares, mas a última temporada dele pelo Corinthians foi bem legal. A maioria dessas participações em gol foi nela. Aí ele vai pro Al Nassr, joga 40 partidas, 5 gols, 5 assistências. Não houve aí uma grande progressão, né? A gente pode dizer assim. E ele tem um rápido empréstimo aí na Real Sociedade, 5 partidas apenas, só uma delas que ele foi titular. Então a minutagem dele nesses 5 jogos não deu nem 90 minutos em campo. Foi muito pouco aproveitado por lá. Então os números da carreira não são tão chamativos, mas é um jogador de 21 anos, né? E ali habilidade, velocidade e intensidade como pontos fortes e precisa trabalhar essa tomada de decisão, essa finalização. Nada que seja propriamente surpreendente para um jogador dessa idade, né? Tem um gol dele, eu acho que é contra o Fluminense, que é loucura, né? Foi Golaço, contra o Fluminense? Uhum. Que ele entorta o Felipe Melo, né? O pessoal até zoou. Que, tipo, ali ele aposentou o Felipe. Mas é um padrão, acho que hoje, até dos pontas formados no futebol brasileiro. E aí a gente pode... Não é uma discussão que a gente vai ter tempo aqui, porque a gente precisaria de muito tempo para poder discorrer sobre. Mas o Wesley é um cara de uma característica interessante, né? Justamente esse cara mais alto, né? Ele tem 1,80 m ali. Geralmente você espera um ponta, um jogador um pouco mais baixo, mas a gente tem visto essa mudança de padrão também no futebol mundial. O ponta ser um pouquinho mais espichado, digamos assim, mas é um cara habilidoso, é um cara intenso, parte para cima o tempo inteiro. Tem a questão do drible, né? De jogar ali num espaço mais reduzido. E eu acho que é um movimento interessante do Cruzeiro, né? A gente ainda aguarda, como o Samuel disse, os moldes, mas o Cruzeiro fazendo aquilo que é uma cobrança por parte da torcida também, no sentido de reforçar o seu grupo. A gente falou muito na última janela, o Cruzeiro foi lá e gastou, digamos assim, tudo no Gerson, e algumas lacunas ainda ficaram, né? Então agora nessa janela o Cruzeiro parece trazer alguns jogadores já prontos, que é o caso de Rojas
e Gabriel Peck, mas também apostando em um atleta mais jovem que já tem uma certa rodagem, mas que ainda pode e deve crescer um pouco mais, que é o caso do Wesley, se concretizada de novo a negociação. Então, acho que é legal e é um demonstrativo também de uma mudança de característica, digamos assim, do Arthur Jorge, do plantel que o Arthur Jorge quer ter para a sequência da temporada, né? Porque o Cruzeiro passa a ter, por exemplo, pelo lado esquerdo, né, Sinisterra e Wesley, são 2 pontas, jogadores de mais verticalidade, mais agudos, né? Assim, o Sinisterra talvez ele tenha essa questão do 1 contra 1, mas ele é muito mais um cara de velocidade, digamos assim. O Wesley talvez já seja velocista, mas é um cara que tem essa questão do drible. Do outro lado, a mesma coisa, assim, você tem o Peck, que é um cara muito agudo, muito forte de ataque ao espaço, de arrancar ali, né, nas costas da defesa, e o Arroio, que já é o cara mais do drible, do 1 contra 1. Então, acho que vale a pena o Cruzeiro mudar, assim, esse sistema, né, as peças que tem à disposição ali na parte ofensiva do campo. E uma outra coisa que a gente cobrava também eram negociações que fugissem do óbvio e da forma óbvia de se fazer, que é ir lá, como o Samuel falou, e sei lá, toma lá, 10 milhões, entendeu? Isso que é a capacidade negocial que a gente esperava quando falaram que o Spindle viria como um especialista em negociação, é você tirar o melhor da situação, e nesse caso aí, ao meu ver, o melhor é isso mesmo, é empréstimo com opção de compra, porque... a gente não sabe... Mas essa aí, nesse opção, caso, né? eu acho que tem muito Arthur Jorge aí, viu? Nesse contato com os portugueses lá. Você tava olhando aí, caramba? Tô até vendo aqui o nome dos maluquinhos lá, dos diretores do clube. Era o Simão Coutinho, é o diretor esportivo, e José Semedo, diretor executivo. É um bando de portugueses aí. Todo o departamento de futebol era de portugueses, né? O Jorge Jesus era o treinador. Então, são esses caras aí. Então talvez tenha muito do mérito do próprio Arthur, né? Sim. Então, porque aí o Cruzeiro consegue, como o Samuel falou, trazer um jogador, ainda, né, não foi confirmado, mas se tudo der certo, trazer um jogador sem necessariamente fazer essa aposta e tem que cruzar os dedos para dar certo, né? Porque é um jogador que não está pronto ainda, isso é claro. Foi lá pro Al Nassr e a gente ainda não sabe bem como é que é esse projeto saudita, e eu imagino que não seja um grande projeto desenvolvedor de jogadores. A liga também não é uma liga que vai desenvolver muitos caras. Ele teve passagem para a Real Sociedad, que eu acho que é uma coisa interessante também, porque o clube, que é um clube importante da Espanha, faz bons times vez ou outra, assim, até com uma boa frequência. Foi campeão da Copa do Rei, né? Isso. Então, disputa Copa do Rei vez ou outra também. Viu o potencial nele. Não deu certo, faz parte. Não teve muita oportunidade também. Esses empréstimos, muitas vezes, esperam muito do cara também. Mas você já vê que teve uma prospecção ali vinda deles também. Então, eu gosto. E aí a gente vê realmente que, até pelos números, entregam muito isso. E quem lembra dele no Corinthians, realmente ele perdia muito gol. Tinha essa questão que muito jogador jovem tem no Brasil e tudo mais, que cria muita oportunidade, cria muito volume de jogo e às vezes não finaliza, mas assim como é o caso do Neiser aqui, do próprio Arroio e de outros jogadores também, Brasil afora, mundo afora, em diferentes níveis, seja nível de jogador do Brasileirão, seja nível sul-americano, seja nível mundial, super promessas. Eu acho que você cobrar às vezes só do jogador, você acaba até tirando um pouco da responsabilidade das comissões técnicas que trabalham com eles, porque quando você pega um cara de 20, 21 anos, 19 anos, é obrigação da comissão técnica também, dos preparadores, identificar essas dificuldades deles e melhorarem. Sim. A gente vê tanto jogador que acontece isso, né? No Cruzeiro teve o próprio Caio Jorge, e aí existem as identificações dos problemas técnicos, pode ser algo psicológico também, de confiança, né? O Caio, eu acho que na época foi muito isso, né? Muito psicológico mesmo, depois que ele deu uma acertada na mente ali, ele deslanchou e nunca mais parou de fazer gol, ainda em 24. Então, eu acho que por mais que a gente olhe para os números e não sejam nada surpreendentes, até porque se fosse 144 jogos e, sei lá, 90 participações em gol na carreira, ele estava no Real Madrid, né? Estava no City. Eu acho que claro, cobrar do jogador essa melhoria sempre, mas entender que ele é jovem e cobrar também das comissões que melhorem ele. Mas é um cara que eu gosto muito, falando de característica. Acho que o Cruzeiro faltou muito isso em alguns momentos, né? O cara para fazer o arraste ali. E também gosto dessa configuração de elenco, que dando certo com ele, você vai ter ali, né, como o Pedro falou, o Sinisterra e o Peck como jogadores mais formados, ainda jovens, né? Muita gente até acha que tem mais, mas o Sinisterra tem só 26 anos.
O PEC 25. O PEC tem 25, e aí você tem na sombra deles 2 caras jovens de muito potencial e que estão com fome ali também para chegar, para evoluir, para construir sua carreira, que é o Arroio e o PEC. Então, certamente quando entrarem, vão entrar na velocidade, vão entrar dando gás e tudo. Então eu acho essa uma configuração bacana. Você deixa o elenco bem balanceado em posições que eu acho que é interessante você, ter caras novos, né? Não sei se contratar caras veteranos, 32, 33 anos para ponta, e caras de carreira já construída, consolidada, a menos que seja um grande, um cracaço, não sei se é a melhor escolha. Então, pensando até na configuração de elenco, me parece bem interessante assim, esse movimento pelo Wesley. Inclusive tem um usuário aqui chamado Não Há Pontas que chamam Wesley. É o nome de usuário dele. Tá? Não é o Wesley que passou pelo Cruzeiro em 2023, tá, gente? Ele falou que o Wesley é um Wanderson melhorado. Todo ponta bom é um Wanderson melhorado. Anthony Gordon, tudo uma questão de a qual potência o que vai leva. ele é um Wanderson. Tem uns camaradas meus que naquele jogo, acho, contra o Congo, né, que ele dá 2 assistências. Isso. Os caras estavam descendo a ripa. Nossa, olha o jogador que o Barcelona gastou 80 milhões, o cara foi lá e deu 2 assistências. Classificou a Inglaterra. Com as informações do Cruzeirão mais lindo do mundo, que hoje confirmou a contratação do atacante Gabriel Peck. Gabriel Peck vai jogar com a camisa 77 do Cruzeiro e assinou o contrato até 2031. É um atleta que estava na lista de atacantes que o Cruzeiro buscava desde o início. Era o primeiro nome da lista, jogador que também tem a confiança do técnico Arthur Jorge, tentou levar o Gabriel Peck para o Al Rayyan e agora 25 anos vestindo a camisa do time celeste. Ele falou também que está muito feliz de trabalhar agora na Toca da Raposa. É um conteúdo também disponibilizado pela TV Cruzeiro. Vamos acompanhar. Agradecer a todos, primeiramente sempre a Deus, mas agradecer a recepção, né? Eu cheguei aqui, o carinho que eu recebi de todos os funcionários. Então estou muito feliz, estou ansioso já para ir para o campo, me adaptar o quanto antes e para dar alegria ao torcedor dentro de campo, que para mim é isso que vai importar. Estrutura sem palavras. Quando eu cheguei aqui já vi tudo, já fui fazendo os exames, fui fazendo máquinas que vê o corpo todo, né, para alinhar o corpo, para eu ter a minha melhor evolução para poder dar o resultado dentro de campo. Então eu fiquei muito feliz e estou pronto para começar o trabalho e dar esse resultado. Palavras então do atacante Gabriel Peck. Vamos esperar se ele vai ser relacionado para o amistoso de domingo com o Grêmio. Jogo às 5 horas da tarde no Mané Garrincha em Brasília. Alô Brasília, estamos chegando para acompanhar o Cruzeirão. O Cruzeiro que nesta negociação aí do Peck pagando mais ou menos 10 milhões de dólares. É porque essa negociação pode chegar a 12, né? Tem bônus e tudo mais. E é a segunda maior compra da história do Cruzeiro. Só fica atrás do Gerson, que custou 27 milhões de euros ao Cruzeiro no início do ano. Foi contratado, ele estava no Zenit da Rússia até chegar ao Clube Celeste. O recado agora é do Supermercados BH. Eu tenho um recado importante. Já começou o programa Sexta nas Férias, uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte para garantir alimentação às famílias dos estudantes durante o período de férias escolares. Se você tem direito ao benefício, acesse sextaestudantes.pbh.gov.br. Consulte o voucher e confira todas as orientações para retirar a sua cesta em um dos supermercados parceiros, entre eles o BH. E atenção, as cestas poderão ser retiradas até o dia 15 de julho. Não deixe para a última hora. E já que você vai passar em uma loja do BH, aproveite também as ofertas da semana. Contra filé bovino, R$ 47,90 o quilo. Bisteca suína, R$ 14,80 o quilo. A cerveja Michelob Ultra, a lata de 350 ml, apenas R$ 4,58. Supermercados BH você encontra cuidado, economia e tudo que você precisa para o seu dia a dia. É o Cruzeirão, então, com Gabriel Peck, jogador que vem para trazer também qualidade a esse ataque do time celeste. Você concorda, Xará? E aí, Vico? É um atleta, será que vai ser titular no Cruzeiro? Vou deixar essa pergunta no ar. Aí vai depender do esquema do Arthur Jorge, né? O Gabriel Peck é um ponta que gosta de jogar mais pelo lado direito, então ele brigaria com o Arroio. Romano, o Cruzeiro não trouxe a contratação de impacto que eu imaginava, principalmente para essa função. Eu esperava um ponta de um patamar que chegasse para ser o titular absoluto. O Gabriel Peck pode se tornar esse jogador? Pode. Ninguém chega com um selo de fracasso ou de sucesso. O Wallace, por exemplo, ele era a contratação que eu imaginava que geraria um impacto muito grande quando chegou. Não gerou nada. O Christian, que está saindo agora, chegou com pouquíssima repercussão e se tornou um pilar do time. Então isso pode variar muito, né? Um cara que você às vezes não espera,
ele acaba se engrenando e encaixando no time. Gabriel Peck, já disse aqui algumas vezes, acho um bom jogador, mas não acho que seja o cara do patamar que o Cruzeiro precisava para o setor que é, como eu falei em relação ao Atlético, é o setor mais importante do time, para resolver jogos. Agora, se o Sinisterra, por exemplo, engatar uma sequência, se ele estiver bem fisicamente, para mim é o melhor ponta do Cruzeiro. Melhor do que Gabriel Peck, melhor do que Arroio. É o cara que pode ser o diferencial do Cruzeiro para esse segundo semestre, se ele tiver a sequência que ele teve nesse restinho de primeira parte da temporada. Pois é. Agora, o Pansieri, o Cruzeiro não está satisfeito que é mais atacante. Que história é essa? É o atacante que está na mira do Cruzeiro, Wesley, 21 anos, revelado no Corinthians. Ele tem contrato com o Al Nassr da Arábia Saudita. Romano, esse jogador, ele estava emprestado ao Real Sociedad da Espanha. Lá foram apenas 5 jogos. Mas na equipe saudita, o Wesley tem 40 partidas, 5 gols e ainda contribuiu com 5 assistências. Em janeiro deste ano foi emprestado à Real Sociedad, mas a verdade é que foram poucas oportunidades, por isso não jogou. Me recordo dele no Corinthians teve destaque e por isso na época o clube saudita pagou 18 milhões de euros para contratar o Wesley. Era jogador, cria do Corinthians e agora o Cruzeiro buscando a contratação desse atleta e chega também com o aval do técnico Arthur Jorge. O recado agora da HS Autopeças. Você vai passar lá na HS Autopeças porque você encontra as mais variadas peças da cidade para você cuidar do seu carro. Você precisa cuidar do seu carro e você não vai perder tempo. E lembrando que sábado tem um desconto imperdível em todas as lojas. Sabadão, HS lotada. 10% de desconto à vista em todos os produtos. Tem mais, ó. Você vai pagar barato na manutenção do seu carro comprando a peça de procedência e qualidade na HS Autopeças. Tem no Glória, tem no Lindéia, tem no Laranjeiras, tem também no bairro Veneza. Não perca tempo, sábado de descontos você vai encontrar na HS Autopeças no 34740022. 34740022 vai ser muito bem atendido pelo Tião, pela equipe do Anderson Campos e também do Henrique Hermano. O Cruzeiro vê no Wesley um potencial. O Cruzeiro avalia também a contratação de um primeiro volante. Vamos ver qual será esse atleta. O Cruzeiro sabe que o nome primeiro da lista, né, o Sousa, está muito caro. 10 milhões de dólares que é o Racing, então dá uma assustada. A verdade é essa. Deixa eu trazer um recado para você da Jaraguá Tintas no Instagram. Jaraguá Tintas BH. Você não vai perder tempo na hora de comprar sua tinta. Vai na dica do Pansieri. 36650992. 36650992. Jaraguá Tintas BH no Instagram, ali no coração do bairro União, na Alberto Sintra 324. Qual cor que te inspira? Na Jaraguá Tintas você vai descobrir, tá bom? Para sua casa, para seu apartamento, seu escritório, você vai comprar na loja que entrega em toda Minas Gerais. Léo falou que não tem erro, é a maior entrega das tintas Coral, com certeza, em Minas Gerais. É o Cruzeiro no mercado e o Wesley, a bola da vez para o setor ofensivo. Já falamos de Peck e agora o Wesley. Será que é mais uma boa opção para esse setor ofensivo do Cruzeiro, Xará? Eu só vejo uma situação e vou rolar essa bola pro Vini. Gabriel Peck, tentando o Wesley agora. Para chegar alguém tem que sair, senão você vai ficar com inchado demais, né? O Wesley eu já vejo que é um perfil de aposta. O Cruzeiro vai tentar um jogador que saiu do Brasil, não conseguiu vingar lá fora. Mas, Romano, aí é para uma posição também que o Cruzeiro já, com a chegada do Peck, tem o Kaique Kenji, que é um jogador que estava subindo de produção. Então, assim, esses caras não podem também tomar o espaço do Kenji, que eu não tô nem falando de titularidade, não, mas de ter oportunidades, né? Isso, de ter oportunidade. Porque eu acho que o Wesley não tá muito acima, sabe? O Wesley é um jogador que surgiu no Corinthians, viveu bons momentos, mas também não saiu assim como o grande craque do futebol brasileiro, ainda com bastante deficiência na tomada de decisão, mas é algo que o Arthur Jorge, que é um cara muito bom, pode trabalhar bastante em relação ao Wesley. E sobre a saída do Christian, esse é o mais difícil de repor, porque é um cara que fazia de tudo, né? Chegou para ser volante, mas virou um meia jogando pelos lados do campo, nem Peck, nem Wesley tem essa característica, então Arthur Jorge vai ter que rearrumar o time com a ausência do Christian. Obrigado por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Aqui você fica sempre bem informado sobre tudo o que acontece na Toca da Raposa. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas atualizações. Tamo junto e até o próximo vídeo. Forte abraço!